bom, que bom tê-los aqui. Hoje a gente vai começar a nossa Semana da Liberdade. Então, só para a gente recapitular, conecte-se, lidere-se. Semana passada, prospere-se e agora liberte-se. Porque a liberdade, a Simone vai falar disso pra gente, ela precisa ser conquistada para nós. A gente precisa tomar consciência de que a gente tem ela, senão a gente não age. E como diz o meu mentor, tem poder quem age. Então vamos chegando aí, gente. Vamos chegando. Que nós temos asas e a gente vai provar isso para vocês essa semana. Pra gente não ficar amarrado igual um elefantinho na cadeira. Bom ter vocês aqui. Vamos chegando. Aqui, vamos convidando o pessoal para chegar. Kleber me avisou que ia estar chegando, né? Oi, Elise, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom te ter aqui. Já já a gente vai começar a live com a nossa super convidada, gente. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando um pouquinho sobre a Simone. Eu conheci a Simone no meu exercício de superintendente lá na Caixa e a gente se tornou grandes amigas porque rolou uma admiração mútua muito grande. E já já, em um minutinho, vocês vão conhecer essa grande mulher. Ai, que legal, que legal. Uma mente. Dani, bem-vinda. A Dani não queria perder por nada, né, Dani? Carla, Melissa, bem-vindos. Kleber, obrigada. Que ela chegue logo. Coloquei uma música aí bem inspiradora pra gente, mas eu não posso mais me aguentar. E, gente, é tarde em Portugal, então vou começar logo, porque a Simone se dispôs a fazer com a gente a live, mas pra ela já são 11 da noite. Então, a moça tá cansada, né, gente? Então, vamos ver se a gente consegue fazer em uns 45 minutos. Oi, Eline, bem-vinda! Seja muito bem-vinda, bem-vinda. Então, eu estava só falando também para vocês que nós estamos numa sequência de lives. Essa é a quarta semana e tem uma construção que eu fiz de conteúdo, né, uma continuidade que é muito importante. Está tudo salvo lá no nosso IGTV, no nosso YouTube. Então, a primeira semana foi Conecte-se, a segunda foi Lidere-se, a terceira foi Prospere-se e a quarta não podia ser outro tema, liberdade. Eu até fiz um post agorinha há pouco, pouca gente deve ter visto, mas da minha tatuagem, porque ela significa que amor e liberdade todo mundo tem, mas nem todo mundo tem consciência de que tem. E é disso que a gente vai falar agora. Sim! Que bom te ter aqui, querida! Que presente! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda de verdade, viu? É uma honra e um prazer enorme ter você com a gente, tá? Obrigada, Seja Su. muito bem-vinda. Gente, pode Obrigada falar, meu pela amor. oportunidade, obrigada por quem está nos assistindo. É um prazer a gente Sim! poder estar juntas aí falando um pouquinho desse momento, né? Que eu acho que na verdade tu trilhou antes de mim até. A minha construção foi um pouco mais demorada para se concretizar, a tua foi mais rápida. Ah, mas quando eu fiz a minha eu era meio sozinha, assim, né? Então também, talvez por isso, porque você fez com um marido e com duas filhas. Então, essa construção aí, eu vejo muita gente falar, ah, mas eu não posso tal coisa porque meus filhos, eu não posso tal coisa porque meu marido. E você fez uma construção muito bem elaborada. E por isso que também eu acho a tua história tão linda e inspiradora. Como você disse, bem-vindo quem chegou aqui também, a nossa querida Paula, Marcela, Érica, Simone, sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, eu vou apresentar a Simone. Na verdade, eu vou deixar ela se apresentar,
tá? E a gente já vai começar com as perguntas. Quem tiver perguntas para Simone, por favor, mandem aqui que a gente prioriza as de vocês aí. Eu tô cheia de perguntas para ela, mas eu já conheço também bastante da história, então vou priorizar vocês. Se Ah, vamos apresenta lá. pro pessoal primeiro, pra gente. Obrigada. Estou vendo uma série de amigos meus aí entrando na live. Obrigada, Simone, Murilo. Um tempão que eu não os vejo. Essas Ah, que pessoas que delícia. conhecem bastante, a Cris também entrando, conhecem bastante da minha trajetória e puderam viver momentos diferentes na minha vida, né? Bom, Ah, que legal. para quem não me conhece, eu sou gaúcha, lá do extremo sul do Brasil. Vivi no Brasil até o último ano, quando decidi mudar para Portugal com a minha família. Lá no Brasil, eu primeiro de tudo, construí uma família fantástica. Tenho duas filhas, uma de 21 anos e a outra tem 10 anos. Sou casada há 14 anos já. E no Brasil eu construí também uma carreira de que me orgulho muito, uma carreira muito sólida, que se iniciou de uma forma, digamos, um pouco às avessas, né? Primeiro, como todo bom brasileiro, eu precisei trabalhar para poder depois ter recursos para estudar. E não sou muito diferente do brasileiro normal, né? Que vive isso no dia a dia. Então, precisei começar a trabalhar muito cedo e me orgulho muito da carreira que eu construí lá em Porto Alegre. Oriunda de uma base de finanças e depois eu passei a ser uma especialista em estratégia, em empreendedorismo, pessoas, isso ao longo de um desenvolvimento bastante profundo, né, e em que as situações numa carreira executiva acabam te proporcionando. Sim, e assim, né, para quem, claro, a gente está falando aqui de uma parte da história um pouco mais recente, né, Simone, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais para trás e teve alguém aqui, acho que foi o Murilo, que falou que te conhece desde 95, meu Deus. Eu não sou de reclamar, mas como eu queria ter conhecido essa mulher desde 95, porque ela já me contou umas histórias, assim, e a história dela é muito linda, de muita superação. Eu realmente queria a Simone ter te conhecido, ter sido tua amiga desde os 15 anos, assim. Eu tenho certeza que eu ia ser um ser humano muito mais edificado, mas tudo é como tem que ser e que bom que a gente se encontrou. Bom, eu vou te perguntar então, assim, vou meio direto ao ponto aqui, né? O que liberdade tem a ver com a tua decisão, né? Por que você seria mais livre, então, fora da carreira que você estava? Como que foi essa construção para você e o que ela tinha a ver com liberdade? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um link aí com o Murilo, que falou que me conhece há muito tempo. E ele aprendeu uma premissa que foi a mesma que eu aprendi. Eu acho que isso fez com que a gente trabalhou juntos em São Paulo. E isso fez com que eu acho que foi eu sempre fui assim, esse meu jeito, a minha essência sempre foi a mesma, né? Mas eu acho que algumas coisas tu te agarra para te fortalecer no dia a dia. E eu lembro que um líder, que foi o meu líder e também foi o líder dele, nos ensinou que quando se deseja algo de coração, o universo conspira a nosso favor. E eu tenho essa frase dentro de mim desde que eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu sempre acreditei nisso. Então, Nossa. para mim, é quando tu efetivamente deseja algo e tu vai em busca disso, tudo se torna possível, né, Sil? Pode ser que demore mais tempo do que tu deseja, como para mim demorou mais tempo do que eu desejava, mas eu tinha alguns propósitos, algumas missões a cumprir antes de fazer essa transição. Sim. E liberdade, eu acho que é muita coisa, não é uma coisa só. Liberdade é muita coisa. Liberdade, em primeiro lugar, é preciso ser construída dentro da gente, né? Todos nós temos essa liberdade, a gente precisa se permitir que ela aconteça. Liberdade pode ser uma série de coisas. Para mim, nesse momento, o que eu construí era realmente mudar de país para fazer um restart de vida, em todos os sentidos.
eu sou uma pessoa muito funcional, muito prática e muito humanizada. Para mim, o mais difícil dessa transição é estar longe das pessoas que eu gosto e que eu convivia diariamente. Então, essa é a parte mais difícil dessa transição, né? Estar aqui em Portugal, para mim, para minha família, todos os dias eu agradeço, não tem preço, é muito diferente, é uma liberdade de ir e vir, que é a liberdade mais forte de todas que a gente pode estar vivendo hoje, né? De ir e vir. Não só a liberdade de transição de carreira, enfim, todas as outras que culminam nessa mudança. Sim, sim, porque a gente, na verdade, claro, agora a gente está um pouco mais fechado, né? Mas muito quem não deixou de sair já de casa várias vezes, né, por se sentir preso pela violência e por todas as questões, né, que eu sei que também te motivaram. Mas a gente tem a liberdade, a gente tem, como tu falou, a liberdade são várias formas, né? Tem o livre-arbítrio, tem toda essa construção, tem a liberdade geográfica, a liberdade física, enfim, tem várias liberdades, né? Ao longo da semana a gente vai falar disso, assim, mas começando por hoje e agora aqui, mas eu acho que para você, assim, a saída para Portugal teve muito a ver com a liberdade geográfica, né, Simone? Com saber Hum, que você fala pra gente sobre isso, sobre os tipos de liberdade que você conquistou aí. eu acho que não só isso, sabe, Sil? Eu tinha um desejo muito forte de fazer uma transição de carreira, na qual eu ainda não defini qual caminho eu vou seguir, ainda estou na fase de descoberta e tentativas e experimentações, mas o desejo maior de mudar para cá era ter uma experiência de vida diferente. Diferente muito mais no sentido de desacelerar um pouquinho de modelo Brasil, e Uhum, poder dar um pouco mais de qualidade e segurança de vida para as minhas filhas em especial, né? Principalmente para a pequena, porque a Yasmin já estava morando aqui há 2 anos e já sim. vivia esse conceito e ela mesma já dizia que não voltaria mais para o Brasil, não conseguiria se adaptar. Essa semana ainda ela fez para mim uma pergunta, no final de semana olhou para mim e falou assim: mãe, tu já te sente em casa morando em Portugal? Oh, Daí eu olhei para ela e falei assim, mas faz tempo que eu me sinto em casa morando aqui. Daí eu perguntei, e tu, como é que te sente? Ela, sim, eu me sinto em casa aqui. Então são perguntas assim que elas me fazem no dia a dia, que eu não tenho palavras para essa decisão, sabe, Sil? Tu perde de um lado, tu ganha de outro lado. Talvez essa mudança pode não durar todo esse tempo aqui em Portugal. Eu acho que no momento que tu dá o teu primeiro passo para a liberdade, seja geográfica, seja de carreira, seja de modelo de vida, para tu dar os próximos passos fica muito mais fácil, né? sim. A primeira mudança que a gente fez foi bastante difícil, assim, porque deixar tudo para trás, não na questão material, mas literalmente. Eu lembro quando eu fechei a porta do apartamento, assim, eu fechei super feliz que estava vindo para cá. Não caiu a ficha, não fiquei Sim. triste. Mas quando eu voltei a última vez para Porto Alegre, eu precisei retirar as últimas coisas. Nossa, eu caí no meio da sala, assim, vazia, chorando de felicidade por tudo que eu tinha construído lá dentro, naquele endereço, e pelo que eu estava me propondo a construir novamente do lado de cá. Então, a liberdade é gratidão, assim, tu só consegue ser livre quando tu é grata por tudo aquilo que tu construiu ou pela própria decisão que tu tomou de recomeçar, né? Liberdade é recomeçar uma série de coisas. E é uma decisão super importante que tem muitos impactos, né? Envolvem, quando tu tem uma família, envolve uma decisão não só tua, né? Todo mundo precisa se adaptar ao novo. E nós aqui nesse Sim. último ano fechamos 1 ano de Portugal, dessa mudança semana passada. E eu posso Ai, contar para fez um vocês ano. um livro desse último ano, tudo que aconteceu na minha vida. São coisas que eu jamais imaginava que pudessem acontecer do lado de cá. E potencializou mais ainda agora na quarentena. Então dá para fazer outras lives sobre isso, porque muita Nossa, coisa, muita novidade, muita coisa acontecendo. Só tem coisas vários boas. projetos, né, Si? Exato, exato, exato.
Aqui alguém escreveu, deixa eu ver quem foi aqui, a Mel escreveu assim, poucas certezas e ao mesmo tempo um mar de possibilidades, né, Si? É É verdade, bem isso, é né? verdade. E eu quero recuperar. Oi, pode falar, amado. É o momento que tu precisa arriscar, né? Precisa arriscar, Sim, principalmente eu que saí de uma carreira muito sólida, muito pé no chão, é, sabia que ia ter muitos ganhos, e ainda ia precisar acertar em muitas coisas. Mas eu me preparei para isso, eu construí isso internamente, eu construí isso materialmente, né? Eu me programei financeiramente para essa mudança. E tá tudo certo, sim. né? Continuar pensando positivo, abrindo portas, descobrindo caminhos, fazendo novas conexões. Tu não faz ideia de quantas conexões eu já fiz aqui. Uma coisa que nem eu imaginava que eu pudesse ser capaz, sabe? De conectar com tantas pessoas, pessoas maravilhosas. É, Ah, mas você é. e volto a dizer aquela frasezinha, né? Quando se deseja algo de coração, o universo conspira a nosso favor. Sim, sim, sim. Muitas provas disso. Se o Kleber é um colega de caixa, uma das pessoas que eu mais admirava na empresa inteira. Em 100 mil funcionários, eu devo ter conhecido metade, e o Kleber é uma das pessoas que eu mais admiro. E ele mandou uma mensagem, uma pergunta aqui para você. O que você acredita que pode ser o gatilho para se dar um restart na vida? Kleber, se Olha aí, ó, depois. meu mestre Mário Magalhães, que me ensinou essa frase, me ensinou tanta coisa. Mário, obrigada por nos assistindo. Ai, Lá dos Estados Unidos, lá de querido. Orlando, Que legal. Gratidão, Mário. Ah, que legal. Bem-vindo, Mário. Bem-vindo. E eu também sou gratíssima pela vida dela. Bom, até me emocionei agora de lembrar da história assim dessa escola que eu tive de Mário Magalhães, enfim, fantástico. Sil, repete para minha pergunta, por favor. O que você acredita que pode ser o gatilho para se dar um restart na vida? Talvez até contando aí como foi o seu gatilho e, enfim, e o que você acredita também depois desse um ano de vivência aí, né? E, enfim, de toda a sua experiência aí, né? Ah, vamos lá. Para mim foi uma série de coisas, sabe, Sil, e Kleber, especialmente aí pela tua pergunta. Eu sempre fui muito inquieta nas minhas entregas, nos meus questionamentos. Para mim, não existe pergunta sem resposta, né? Não existe problema sem solução, eu vou atrás. E eu senti que na companhia onde eu estava trabalhando, eu já tinha entregue tudo que eu podia entregar, né? Eu vinha me reinventando, reinventando a roda, reinventando todos os dias com a equipe, inovando, mas chega um momento que tu não tem mais como entregar todo o teu potencial, né? Eu queria entregar além do propósito da companhia. Eu já tinha impactado a vida do cliente, já tinha impactado o meu time, via tudo isso com muito orgulho, fazia isso com muito amor, muito orgulho, mas eu precisava fazer um pouco mais, eu precisava um pouco mais além. Para mim foi esse o gatilho, sabe? Não é que aquela companhia não servia mais, mas eu precisava fazer um restart para mim. Eu Sim, precisava entregar diferente, porque eu sabia que sim. eu tinha condições de entregar mais do que eu estava entregando, né? E eu não queria me frustrar de não poder colocar todo esse meu potencial, todo esse meu desenvolvimento, todo esse aprendizado que eu tive ao longo da vida para impactar mais a vida das pessoas. Eu sentia falta disso, de conseguir fazer mais impacto humano. Interessante. Deu uma cortadinha, mas já voltou. Já Voltou, voltou. voltou. Voltou, voltou, querida. E assim, até ajudando aí a responder a pergunta também do Kleber, isso aí, Kleber, expandir os horizontes é uma das motivações de restart e às vezes até um desconforto, né, Simone? Eu acho que isso também a gente não pode negar, né? Você recebe sinais do universo, né? O seu coração clama e aí o universo vai te dando alguns sinais, né? Então, achei muito legal, assim, de você trazer que
parecia que já tinha esgotado ali, né? Já tinha esgotado. Não que a empresa não fosse boa, não que alguém não fosse bom, mas que para você o mundo tinha muito para oferecer, né? Expandir os horizontes, bem isso. Não, e Muito a legal. empresa foi construída com muito amor, muito carinho. A Sil viu, assim, Sil conheceu o que a gente construiu, né? Porque não se constrói sozinho. Sim. É um time todo que constrói no dia a dia. E a gente costumava brincar, assim, eu tenho um jeito de liderar bem espontâneo, assim, bem brincalhão, com autonomia e tal. Mas eu dizia que na Universidade Mega Petro não tinha o que alguém não aprendesse, né? Então, quem não sabia ia aprender. Então, ou eu vinha um colega para ensinar, ou vinha um líder para ensinar. Então, a gente transformou a Mega Petro numa universidade todos os dias, de desenvolvimento de skills, né? E de desenvolvimento técnico. E isso era muito rico no dia a dia. A gente tinha lá, era um time enxuto, mas a diversidade de pessoas era muito grande. Então, eram várias gerações trabalhando no dia a dia e se tornava um ambiente espetacular para trabalhar. Sim, e foi uma cultura muito construída, claro que a cultura é de todo mundo, mas muito construída por ti, que era CEO, né? Então, naturalmente, vocês criaram o jeitão Simone também, né? Dentro da É, Mega Petro, assim, essa cultura leve, divertida, super alta performance, né? Para quem não sabe, eu até tenho curiosidades aí sobre isso também, sim, mas é outra live. A Simone é uma super atleta, né? Nossa, quiser falar um pouquinho dessa trajetória aí, de como essa alta performance também te ajudou nessa decisão de se apoderar da tua liberdade, né? Porque eu acho que também tem a ver, né, Simone? sem dúvida. Essa construção que você fez. É, há cerca de 3, 4 anos atrás, eu estava um pouquinho acima do meu peso e queria emagrecer e tal, e com a minha rotina de trabalho e agenda sempre cheia, eu não tinha muito tempo, né? E eu precisava, na verdade, cuidar um pouquinho mais de mim, porque eu estava trabalhando muito e tinha esquecido da Simone, essa que é a verdade. Então, um jeito rápido de perder peso era começar a correr. E eu tenho algumas dificuldades físicas para correr, porque eu tenho alguns problemas de coluna que me limitam. Então, a forma que eu encontrei para poder fazer isso era contratar um personal e fazer com que ele me ajudasse a correr sem que eu me machucasse, sem que eu me lesionasse. E depois eu comecei a correr, fluiu super bem. Em menos de um ano eu já tinha sido convidado para pedalar com o time que eu já corria e já nadava. E o triatlo passou a ser a minha agenda matinal, diária. E minha energia, meu boost de todos os dias. Isso tudo fez com que, obviamente, eu deixasse minha rotina mais complicada do que já era, né? Mas como eu gosto de um bom desafio, encarei isso e até hoje sigo aí nessa vida de triatleta que me transformou um pouco mais como pessoa, me deixou mais resiliente do que eu era, mais flexível, mais ainda humana, me ensinou mais ainda como lidar com a agenda do dia a dia, embora eu fosse já bastante organizada assim, na questão de planejamento e tal, mas me ensinou superação e me encorajou, né? Quando tu aprende mais sobre superação, e para quem não conhece o triatlon a gente primeiro nada, depois tira toda a roupa da natação, veste para o ciclismo e depois sai para correr. A gente aprende a respirar direitinho para que tu não fique fadigado, tu aprende a te hidratar, tu aprende a te alimentar, senão tu não consegue terminar uma prova, tu aprende a lidar com a transição de bicicleta. Eu não sei trocar pneu até hoje, que fique bem claro, tá? Não sei trocar pneu. Se numa prova furar o pneu, eu tô perdida. Mas assim, foi algo que me ajudou a me transformar um pouco mais e mais profundamente, sabe? Me ensinou coisas simples e ao mesmo tempo complexas. É mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um doutorado em desenvolvimento de skills assim, no triatlon, porque é tudo muito intenso, né? É tudo muito ritmado, é um esporte de endurance, então é resistência, né? Então é algo que eu sou apaixonada. Hoje, por exemplo, posso me dar o luxo de dizer
que eu tô saindo para treinar no mar. Às 7 da manhã eu estava em Cascais nadando hoje, fazendo meu treino de natação. Isso não tem preço. Não, Não tem preço. realmente não tem. Defina liberdade geográfica e física em uma frase. Hoje de manhã eu estava em Cascais nadando. É verdade, é verdade. E essas coisas tu te dá Né, conta, Simone? Sil, a gente se dá conta só quando elas acontecem. Semana passada, quando eu saía para treinar, falei pro meu marido assim, nossa, eu cheguei, e eu falei essa frase, tô indo para Cascais treinar. Cheguei assim, eu mesma levar um choque, nossa, quando que eu imaginei que eu ia poder dizer isso na vida, que eu estava indo para o mar de Cascais para treinar natação? Nunca, jamais, em tempo algum. Então a liberdade Não, proporciona coisas assim, eu fico falando tô em Cascais. Não, gente, eu não moro numa casa luxuosa, muito menos num apartamento luxuoso. Eu continuo mantendo o mesmo padrão de vida low profile que eu tinha no Brasil. É, é, eu não lembro quando que eu usei o sapato de salto aqui, Sil. Eu só uso tênis. Em um ano, acho que eu só uso nossa, tênis ou uma sapatilha. Isso para mim é um espetáculo. Liberdade até do sapato. Então a liberdade gente. é muita coisa. Não, e a gente se conheceu numa era em que o sapato era de manhã até às 11 da noite, né? Exatamente. Eu, eu, nossa, me lembro como se fosse hoje, assim, o Antônio Carlos te conheceu numa reunião, que eu não lembro qual foi, e ele chegou na matriz e disse assim, Sil, você precisa conhecer essa mulher. Porque vocês são muito parecidas. Aí eu pensei, né? Bom, ela usa salto alto todo dia. Ai, ela deve ter uma energia maravilhosa, porque para ele ter dito que a gente precisava se conhecer, para ele saber que tipo de pessoa que eu gostava, né? Sim, E que lindo, né, Simone? Porque é muito louco isso, porque na verdade isso tudo está disponível para todo mundo, né? Claro que, como você falou, você teve que se organizar, você teve que pagar um preço, você teve que deixar coisas para trás. exato, Eu exato. tô aqui, eu tô aqui bem ligada nos seus hacks de liberdade, né? Porque senão a gente fica achando assim que liberdade é poder fazer tudo o que você quiser. E até né? Mas tem uma responsabilidade e uma organização nisso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, assim, de como foi esse seu processo de organização, né? Do tempo que você decidiu até que você conseguiu convencer família, se organizar financeiramente e ter essa tranquilidade de dar os passos de maneira que você também não perdesse a liberdade já conquistada, né? Eu acho que aí a gente fala um pouquinho mais de. é, eu acho que eu tive uma vantagem porque eu sempre fui muito organizada, muito planejada, né, Sil? E sempre fui low profile, assim, porque é, sempre preservamos como família algumas coisas, assim, muito alinhadas, eu e o Guilherme. Então, isso facilita muito. Eu lembro que quando eu conheci ele sempre tinha um desejo de morar fora, e para mim, morar fora, assim, do Brasil era algo totalmente distante, impossível, eu jamais imaginava. Eu dizia para ele assim: não vou ficar longe da minha família de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Então, ele também foi um grande gatilho dentro de mim, me questionando de uma possível mudança. Sim. E isso tem muito valor, né? Porque quando tem um alinhamento Bah. enquanto família, a decisão não é só tua, a decisão é dupla, né? E querendo ou não, tu ter um suporte ou ter alguém para dividir o peso fica um pouco mais fácil. Principalmente quando tu tem Uhum. filhos, né? Quando tu é sozinha ou quando tu é só um casal sem filhos, acho que fica tudo mais fácil. Mas não quero dizer que nas três situações tu não tenha que ter um planejamento financeiro de longo prazo para que tu pelo menos consiga projetar um ano acho que é muito pouco, assim, sei lá, 2 anos de vida pelo menos, porque as coisas não são tão fáceis como se imagina, mesmo com planejamento financeiro. Nós viemos com as malas para cá e com o Airbnb reservado. Nós simplesmente desbravamos Portugal do início ao fim.
Então, e com todo um Eu apoio ia te fazer essa pergunta. e com todo um apoio financeiro construído por nós mesmos. Então, e mesmo assim foi muito difícil, desde descobrir, estudamos muito antes, pesquisamos muito. Eu vim inúmeras vezes para Portugal antes de mudar. O Guilherme acho que teve uma vez ou duas antes. Nós tivemos com as filhas aqui. É, mas é duro, uma mudança é dura, não é fácil mesmo com planejamento financeiro. Era difícil, muita porta se fecha, muita porta precisamos abrir, tu precisa alugar um apartamento, não conhece os bairros, tu não sabe como é que é o entorno. São muitas decisões e muitas escolhas rápidas que tu precisa fazer num primeiro momento para poder te estabilizar, né, numa vida nova. E posso dizer assim que agora a gente mudou para casa nova, efetivamente nossa, tem 15 dias. Então agora dá para dizer que a vida realmente vai começar aqui. Gente, não, e aí você vê, né? Às vezes poderia ficar assim, você poderia ficar a vida inteira esperando o momento ideal, né? Porque isso é uma coisa. Você fez um MVP, na verdade, né? Uhum, uma startup de Você mudança. fez, você fez uma startup de mudança, porque eu ia te perguntar, você foi para aí, você fechou o aluguel antes? Não, Silvana, eu fui de Airbnb. Eu fui como se eu estivesse indo a turismo, só que com a intenção de ficar, mas você fez a viagem de ida com todas as suas coisas, como se você fosse ficar lá por 15 dias, né? Assim, só que você sabia que não, né? Mas o planejamento de onde ficar foi muito parecido, né? Exato. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como que foi esse achar o lugar ideal? Então, o lugar ideal faz 15 dias, bacana. Foi duro, Sil. Foram 9 meses, 9, quase 10 meses, olhando imóveis todos os dias, dos mais diversas Nossa. realidades, preços, do mais baixo ao mais alto, sempre trazendo uma viabilidade financeira, né? O meu viés, a minha via de finanças não fica longe das minhas decisões nunca, não adianta. Então, Sim. sem falar assim, bairro que tem a ver contigo, por que aqui é legal, por que lá não é legal, tomar decisão, vamos morar perto de Lisboa, mais urbana, vamos morar longe de Lisboa para preservar uma qualidade de vida. Isso tudo a gente colocava em xeque todos os dias. E de novo, né, quando se deseja algo de coração, o universo conspira a nosso favor. Achamos um apartamento que é a nossa cara. Fizemos uma proposta que a gente achou que o proprietário jamais fosse aceitar, porque aqui em Portugal as negociações são completamente diferentes das brasileiras. Não existe negociação quase aqui, não Nossa. existe. O preço que é, o preço que é, a margem é muito pequena. E, enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente agora está na nossa casinha, com a nossa cara, ainda precisando ajustar algumas coisas. Mas também, Você vê depois de um ano, né? depois de um ano, e acertar a escola, acertar mercado de trabalho, eu ainda estou no meu período sabático, estou experimentando algumas coisas, mas o próprio Guilherme, assim, o Guilherme virou um especialista de LinkedIn, estudou todas as despesas que por aqui trafegam, e estudou o comportamento das pessoas no LinkedIn aqui em Portugal, como funciona, e é tudo muito diferente do Brasil. É outro mundo, é outra realidade, é outro comportamento. É muito diferente, é muito diferente. É outro ritmo, né, Sil? E a gente precisa se Sim. adaptar a esse ritmo, né? A gente não tem como trazer o ritmo Brasil para cá. Não funciona. Nossa. Um choque de cultura também, né? Sim, quando tu vem para Você outra vê que cultura, tu precisa respeitar essa cultura, né? Não adianta querer impor a tua cultura, tem que respeitar a cultura local. E eles funcionam assim e tá tudo certo. Nós funcionamos do nosso jeito lá no Brasil e tá tudo certo também. sim, sim, faz parte do exercício de humildade até, né? De autoconhecimento, de tudo, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou aí bastante de propósito lá no início da live, falando que a sua escolha de sair o seu start foi de querer contribuir mais, ao mesmo tempo em que você não sabia com o quê. Exato. E isso é um gatilho que eu também fiz isso, né? Eu tinha grandes sinais, mas eu não. Eu tô até hoje refinando, refinando, refinando. E eu percebo que muita gente fica paralisada na decisão de
de fazer uma mudança, né? Não precisa nem ser, às vezes, saindo da empresa, pode ser dentro da empresa também, né? Uhum. Mas porque ainda não sabe o que quer. E, na verdade, esse construir, esse saber, ele vai se consolidando, né, Simone? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, assim, o que a gente espera? Que a pessoa já tenha, meu Deus, o que me perguntaram quando eu saí da caixa, onde tu vai trabalhar, o que tu vai fazer? A gente me deixa, não sei, deixa eu respirar fora da caixa um pouquinho e depois a gente conversa disso, né? Porque eu também não sabia, só que parecia que eu era um ET, e eu achei muito interessante você falar que também não sabia e que não sabe até hoje. E então eu queria que você falasse um pouquinho desse tema aí, que é um tema bem importante, que suscita muita dúvida. Ô, Sil, a gente é meio que uma metamorfose ambulante mesmo, é isso aí. É... essa questão de propósito, né, de saber o que fazer, é algo que não existe receita pronta, efetivamente, como tu falou, e essa mudança tu pode fazer dentro da própria empresa, né? E eu acho que tu só vai descobrir o propósito quando tu te experimentar em várias coisas. Que é o que eu estou fazendo, eu estou experimentando fazer várias coisas, né? Eu trabalhei remoto para o Brasil, eu agora estou fazendo, mentorando 4 negócios, fazendo parte de uma banca avaliadora de uma aceleradora de startups com foco em impacto social que está sendo simplesmente fantástico, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, vivenciado na vida. É um baita de um desafio com países de língua portuguesa, são 5 países participando. Então, eu nunca vi um time que eu nunca vi na vida, que eu nunca conheci, só no digital, uh, que entregou tanto nessas semanas. O engajamento de tal forma que Gente, entregou tanto, assim, eu não imaginava que fosse possível. Não imaginava que fosse possível. Então, para mim, está sendo um baita aprendizado esse mês de maio. A gente está indo para a última semana agora de challenge e os feedbacks que eu tenho recebido, assim, de um dos negócios em especial, mas tem outros 3 também, tem sido muito gratificante para mim. Não sei se daqui a pouco não vai ser um dos vieses que eu vou seguir, não sei, né? Eu estou na fase de experimentação, literalmente, de experimentação. sim, isso meio que responde aqui a pergunta, outra pergunta do Kleber. Após um ano sabático, como estão as perspectivas profissionais para alcançar aquele propósito que você está buscando? É, você consegue falar um pouquinho disso para a gente, assim, de o que você experimentou, né? Você já deu 2 exemplos aqui bem importantes, né? Mas como que você sente essa perspectiva de encontrar aquilo que você quer fazer, se já brilhou, se está brilhando. Eu acho que é importante falar aqui é que não existe um desprezo por tudo que foi construído até ontem, né? Todo o know-how que eu adquiri na minha carreira e que todos adquiriram na sua carreira, ele com certeza vai servir como base e como vetor para esse salto, para essa mudança, para esse novo propósito. E eu acho que todos nós vamos ter vários propósitos ao longo da vida. Eu É. não tenho medo nenhum de mudar várias vezes o que eu vou fazer. Não tenho, sinceramente. Assim, depois que eu dei o primeiro passo, eu me sinto livre. Me sinto livre para essa mudança. E Nossa. é, é difícil falar sobre isso, né? Porque muita coisa que mexe contigo, com o teu eu, com o teu interior, não é algo técnico, né? Que se fala, é algo além do técnico. Então, perspectivas há várias, né, Kleber? Tem essa que eu tenho feito agora, assim, de mentorar. Eu nunca tinha mentorado, ou melhor, eu acho que eu sempre mentorei, nunca me dei conta que mentorei, essa que é a verdade, porque um líder Sim, mentora pessoas, mas mentorar negócios, eu não mentorava diretamente, mas indiretamente eu mentorava os negócios dos nossos clientes. E talvez isso seja algo natural para mim. Mentorar é muito gratificante poder fazer isso, né? É como quando tu faz uma aula de inglês que o professor te ensina, aquilo sai de forma natural. E quando é de forma natural, o teu engajamento, a tua entrega é muito mais profunda. Então, não sei, estou testando, assim, eu acho que a única coisa que eu não quero fazer puramente é atuar na área de finanças, puramente na área de finanças. Eu quero algo além disso.
mais profundo que isso, né? Não quero ficar só num viés técnico, quero ficar num viés mais estratégico, mais humano, mais gerencial. E, de novo, volto a falar, né? Que aquilo que se construiu até ontem é a base sólida para toda essa mudança, para todas essas escolhas, todas essas decisões. Porque enquanto eu mentoro hoje aplicando, né, negócio de impacto social, todo o meu know-how de gestão de estratégia norteia eles. Eles, impacto social, quem tem são eles, não sou eu. Né? Não sou eu. Eles estão me ensinando, inclusive, sobre impacto Sim, social. Eu estou ajudando eles na questão dos pilares de gestão e estratégia, né? Como manter uma empresa de pé, como dar sustentabilidade e visão de futuro para ela. Então, enfim, o passado da gente deve servir para a gente como uma escola, né? A gente deve olhar para ele como e trazer as coisas positivas. E... sim, e você me contava, né, Simone, sobre esse projeto especificamente, né, que ele é fruto de uma conexão sua que está vinculada na sua história. Então, qualquer conexão que você vai fazer interna ou externa, ela tem a ver com a tua história e essa história te precede. Por isso que autoconhecimento também é tão importante, né, para você conseguir peneirar a sua história. Poxa, dessas ferramentas que eu acumulei, quais que eu vou levar nessa mala para a Europa? É verdade, é verdade. O restart Porque ajuda muito a gente escolher, né? O que segue comigo daqui para frente, o que eu não quero que siga mais dessa forma e vou fazer diferente, né? Então, o autoconhecimento é a base, né, para essa mudança. Tanto sim, sim. para tu construir é, e conseguir refletir diariamente enquanto tu ainda está amadurecendo essa ideia, esse querer mudar e se descobrindo que quer mudar, porque a gente não descobre que quer mudar em uma semana, duas. É uma série de sinais, são uma série de acontecimentos no dia a dia que tu vai te questionando, pô, por que isso? Daí tu vai tomar café com uma Silvana, toma café com uma Soraya e fala sobre isso, sabe? E as pessoas te provocam também em algumas situações e tu questiona outras. Então, é muito exercício interno e externo sobre essa decisão e essa mudança. Sim, É praticamente o MBA interno que tu faz, né? com certeza. Com certeza. Nossa, você falando assim, passou um filme aqui na minha cabeça de quantas vezes eu ia nos eventos, assim, daí eu ficava lá com 2.000 pessoas que já tinham feito essa transição. E aí eu parecia, e aí eu ficava sendo a estranha no ninho, né? No meu ninho, que era o ninho que eu tava antes, eu era igual a todo mundo, então eu me identificava. Aí naquele ninho onde todo mundo já estava em outra pegada, já me contava coisas como essas, de projetos ao longo do mundo, né? Pelo mundo inteiro, né? Muito nômade também, né? Pessoas que vivem pelo mundo. E eu falava assim, gente, eu sou um ET, né? Porque eu tô lá naquela caixa, eu me sentia trancada, né? Já que a gente tá falando de liberdade, eu me sentia presa. Tanto que eu comecei a ter ataques de pânico no domingo de noite, porque eu falava assim, gente, eu vou ter que ir pra lá e eu não vou conseguir nem pensar nesse mundo que tem lá fora, porque eu não vou ter tempo, eu tenho que pensar no mundo daqui de dentro. E aí eu pensava, gente, e esse não é o meu mundo, como você falou, eu posso ter vários mundos, né? Eu pensava assim, gente, com 33 anos já passou né, já passou uma vida para mim. E ainda tem muitas vidas pela frente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, sabe, Simone? Você é super jovem, né? Uma menina praticamente, tem uma vida inteira pela frente, assim, você deve estar muito conectada com isso, né? Você falou agora há pouco, né, poxa, eu posso ter um projeto agora que eu faça ele por 2 ou 5 ou 10 anos e depois eu vou ter outro, tá tudo bem, porque essa busca de certeza é a sensação que eu tenho é que essa busca de certeza é o que ferra a gente, né? Mas Na hora de tomar uma decisão. sim, Sil, mas eu te confesso assim que é, ter uma trajetória, uma carreira assim sólida como eu vivi, como tu viveu, nos deixa numa determinada zona de conforto até um determinado momento, né? E não sei te dizer qual foi Sim, o gatilho específico, porque eu acho que não foi um só, foram vários. E eu acho que sim, a maturidade e depois de uma certa idade tu te questiona mais. Eu acho que sim, eventos, essas conexões, conteúdo,
coisas que acontecem, tu reflete muito sobre isso, né? E me incomodava muito, como tu dizes aí, não ter tempo para pensar ou para aproveitar todo o conteúdo que tem lá fora, ou toda a vivência que tem lá fora, que eu tenho certeza que se eu conseguir participar disso, vai me agregar muito valor e vai me provocar muito mais. Eu tenho certeza que essa decisão já tinha que ter sido tomada 10 anos atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, sabe? Sim, Então, e eu acho que assim, o mundo de hoje, a própria situação que o mundo está vivendo hoje a nível global, vai surgir assim uma série de mudanças, uma série de questionamentos. Todo mundo está com tempo para pensar, ok, todo mundo está produzindo mais. Hoje eu li uma matéria sobre isso, o quanto os sim, portugueses aqui estão felizes com a questão do home office, e quanto eles produzem mais. Claro, existe a questão de dizer que eu trabalho mais horas do que se tivesse um trabalho, mas o quanto eu consigo aproveitar daqueles poucos minutos que eu ficava em deslocamento e perdi esse tempo me deslocando que eu consigo destinar a mim mesmo, fazendo exercício, cuidando da minha família, lendo um livro ou sim, realmente estando em casa. Então as pessoas, e esse relato traduz o desejo das pessoas, né? Traduz o desejo, acho que, da humanidade como um todo. Todo mundo está querendo, talvez, descer um degrau, ter uma vida mais low profile e preservar a qualidade de vida, mas continuar entregando. E o continuar entregando não quer dizer que a gente tem que trabalhar 14 horas por dia. Tu pode entregar em 6 a mesma coisa que tu entrega em 14. Né? Tu pode entregar em 2 a mesma coisa que tu entrega em 14. Mas desde que tu entregue inteiramente, né? Que tu te doe para aquilo, que tu faça isso, que tu seja atenção plena nessas 2 horas, nas 6 horas, nas 8 horas. E o equilíbrio entre tudo faz com que o teu propósito esteja conectado com aquilo que tu quer. Então, essa questão de estar equilibrado e o propósito, na minha visão, mudar de um tempo em tempo, eu acho que faz sentido, não tem nada de errado nisso. Assim como relacionamento, né? As uhum, pessoas casam e se o casamento terminou em um determinado momento e terminou porque terminou por algum motivo, por diversas razões terminam os relacionamentos, pensa que tu tem que ser feliz pelo que tu viveu, pelo que tu construiu, né? E se chegou, se terminou de uma forma ruim é porque se deixou que acontecesse isso de uma forma ruim, né? Então, todas as decisões que a gente toma, a gente deve ser responsável por elas, né? Sejam elas decisões mais sim, fortes, mais leves, enfim. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas e assumir os riscos disso, né? Mais profundo que investir dinheiro na bolsa, né? Essas mudanças, essas escolhas que a gente faz é muito mais profundo. Porque lá na bolsa a gente perde dinheiro. Aqui a gente pode perder um monte de coisa ou pode ganhar um monte de coisas, que são muito mais sim, importantes que o próprio dinheiro. sim, sim. E quando você fala isso, você me remete a um dos conceitos mais profundos de liberdade, sabe, Simone? Que é liberdade é responsabilidade. E muita gente sabe que tem a liberdade, tem a consciência. Aquela história que eu falei da tatuagem, muita gente tem a consciência, mas finge que não tem, porque sabe que acessar a liberdade traz toda uma responsabilidade no pacote que eu não quero ter. É mais ou menos como fazendo uma analogia, mais ou menos como a questão de assumir posição de liderança, né, de gestão. Eu quero assumir a posição de liderança e gestão, quero ter aquele título de líder, mas não quero ter a lista de atribuições que são muito mais skills comportamentais do que técnicas, né, e que dão muito trabalho, Muito. muita energia para tu te desenvolver. É a mesma coisa que aqui, né? Eu quero a liberdade, mas eu não quero o compromisso, porque a liberdade traz por trás a responsabilidade, o restart, né? A ressignificação, reaprender a viver, reaprender a aprender. E é isso que eu estou fazendo agora, né? Estou reaprendendo a aprender novas coisas. E tem sido maravilhoso, tem sido maravilhoso.
É isso que eu posso Que dizer para lindo, vocês. que lindo. Gente, eu só tenho palavras para agradecer essa mulher maravilhosa que eu amo tanto. Obrigada. Simone, gratidão. Eu sei, assim, a gente já passou aqui dos 40 minutos, 45 minutinhos que você me pediu pra gente não passar muito, porque eu sei que você também tem que dormir. Aí em Portugal já está mais tarde. Eu queria muito, muito, muito te agradecer pela disposição de nos passar essa sua experiência que é tão rica e acho que para mim foi super importante, assim, para entender que o pacote liberdade, ele é um pacote cheio de escolhas e que a gente escolhe mesmo, né? A gente escolhe, com isso a gente atrai a responsabilidade pra gente de ter a liberdade e que tá tudo bem, e é o que você tá fazendo aí agora. Então, foram 9 meses procurando um lugar para ficar? Foram! Mas tá tudo bem, você não tá reclamando disso. Isso faz parte da sua escolha, né? Da sua liberdade. Verdade, Que lindo vou colocar isso. mais uma pimenta aí nesses 9 meses. A gente mudou 5 vezes de casa. Tem noção? Com todas as malas e bicicleta atrás de nós e mais um cachorro. Nossa, Ah, então, teve cachorro. sim, Eu, a nossa cachorrinha do Brasil veio para cá. Ela não veio na primeira, quando a gente mudou, mas eu voltei 2 meses depois e busquei. Então, foi uma aventura. Vivemos uma aventura em sim, família espetacular. E continuamos vivendo. E o que eu puder proporcionar para as minhas filhas e para minha família de aventura, vou proporcionar, vou provocar elas a saírem da zona de conforto, porque é isso que muda a gente, né, Phil? É isso que muda, ah, é isso que nos desenvolve. Não que muda a gente, é isso que nos desenvolve, né? Porque a essência da gente é sempre a desenvolve. mesma. Que lindo, querida. Muito, 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 muito obrigada. Uma boa noite para você. Aqui, ó, para quem É é verdade. triatleta, 5 mudanças deve ser assim. É verdade. Adorei! Essa é ótima. É, essa foi muito boa. A Para quem é Carlise, triatleta. que Gente, legal, a Carlise está me acompanhando. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aí, meus sim. amigos do Brasil e de outras partes do mundo. A Aninha, ai, que legal, gente. Saudade de todo mundo, assim, do fundo do coração. Muito obrigada por estarem aqui de novo me ouvindo. Uma galera teve aí no outro mês, quando a gente também fez a live lá com a Soraya. E Sim. só tenho a agradecer assim, a gratidão por todos vocês. Sil, tu também é uma pessoa fantástica, maravilhosa. E Em breve estaremos juntas. isso aí, a gente tem alguns planos, né, que foram agora postergados em virtude do Covid, mas logo espero que eles se realizem. Então tem Com certeza. eu acho que novidades virão aí em breve para poder compartilhar e fazer uma nova live contando para todo mundo. Que legal, que legal. Eu acho que o mais rico da liberdade são as inúmeras perspectivas e possibilidades que a gente tem com essa nossa vida e com as nossas conexões, né? E isso é o que eu acho mais bacana, né, da liberdade, é o universo de possibilidades que a gente tem e que de fato a gente tem, né? Que É, bom, em breve estamos parece juntos. até um papo meio louco, né? Um papo meio perdido de a Simone tá perdida, não sabe o que vai fazer. Mas, gente, se eu não experimentar tudo que eu tiver vontade de fazer para descobrir o que realmente eu quero fazer, não valeu de nada a minha mudança. Então, Sim, é preciso experimentar, mas é preciso se planejar para que tu consiga fazer isso, né? Sem planejamento, não tem como fazer. Fica muito mais difícil. Até tem, né? Mas fica muito mais difícil. Muito mais duro de fazer essa mudança, muito mais duro para experimentar. sim, sim, é verdade. É lindo isso. Tem outras amigas que estão morando aí já há um tempo também. Aliás, quando eu for para aí, eu vou conectar vocês todas, assim, ó, vou fazer um encontro de brasileiras em Portugal. Ah, que delícia! Mas sim, porque tenho certeza que vai ser muito rica essa troca, né? Porque são pessoas que se permitiram acessar essa liberdade e que estão colhendo os frutos disso e que legal que o pessoal se identificou aí também. Mel, obrigada, obrigada a todo mundo aí, a Carlise. Gente, amanhã tem mais Papo Liberdade. Obrigada, Simone, obrigada a todo mundo que esteve com a gente e fiquem com Deus, viu? Sim, obrigada, Um obrigada a beijo todo grande, mundo. querida. Beijão para todos
Espero que a gente possa fazer mais lives aí para bater um papo legal e até daqui a um pouco sugestão da galera, se quiser sugerir algum tema para a gente conversar e marcar uma próxima live, né, Sil? A gente pode se organizar para fazer com o maior prazer. Com certeza, uma coisa é certa, essa mulher tem muito para contribuir, muito, muito, muito. Uma experiência riquíssima, né, Simone? Riquíssima. E o que você falou é a sua bagagem, né? É verdade. Lindeza. Que lindo. Obrigada por compartilhá-la com nós, né? Tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada por nos ouvirem. Um beijão, querida. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.